Mas vamos lá então, vamos falar um pouquinho do mercado, né? E desse janeiro. É um janeiro que até o momento está surpreendendo positivamente, muito positivamente. É um janeiro que a carteira que segue o que eu mostro no FIA Black está aí com uns 18% de alta. E isso não fecha de forma alguma, né, com o cenário 1 que eu trouxe para vocês, que eu vinha falando para vocês. Então, eu acho que é justo que eu chegue aqui, né, e tente explicar o motivo de não estar acontecendo. Pô, mas tu tá ganhando dinheiro. Mas o cenário 1 não era essa vida mansa que tá rolando. Mas, a gente tem desculpa para tudo, né? Então, vamos lá. Vamos às desculpas. E é sobre isso que eu quero falar então com vocês, tá? Mas antes de eu explicar, né? O Stolberg falou assim, acho que foi ele que escreveu numa carta uma vez. Quem ganha comemora, quem perde explica. Né? Só que eu tô explicando porque eu tô ganhando. Ok? Tô explicando porque eu tô ganhando. Inverso do e ele tem uma outra carta sensacional, né? Que no mês ele. Se abrir a carta do fundo dele, tá escrito assim: vide mês anterior, nada mudou. Só isso. Achei sensacional, né? Quem ganhador de dinheiro tem essas prerrogativas de falar isso, né? Enfim, mas vamos lá. Uma boa noite, pessoal que tá chegando aqui no Insta. Antes de eu continuar, eu quero falar algumas coisas aqui importantes. Primeiro, like. O like é importante. Então dá o like aí. Já vi que uma galera chegou aqui no Insta dando like. Né? No YouTube também deu like pra gente impulsionar esse negócio. 2. A Super Quarta ela é compartilhável, tá? É um conteúdo compartilhável. Então você pode sentar o dedo também e compartilhar. 3. Disclaimer. Eu não sou analista de valores imobiliários mais. Meu CNPI venceu. Não estou aqui para fazer análise, mesmo porque não posso mais fazer análise. E você é o responsável pela sua tomada de decisão. Então, você deve aprender a fazer essa análise. A Super Quarta, basicamente, é o que eu tenho feito aqui no mercado, né, com o meu dinheiro e como eu tenho trabalhado essa grana. E minhas expectativas, né? Perspectivas, expectativas, essa coisa toda. Beleza? Então, isso aqui não é análise de valor imobiliário, não estou aqui para dar dica, opinião de nada. Né? Você toma a sua decisão aí. Feito o disclaimer, vamos partir para cima. Índice Bovespa, galera. Antes de eu explicar por que eu acho que eu estou ganhando dinheiro. Índice Bovespa. Olha só, em termos de índice Bovespa, nada efetivamente mudou. Nada mudou. A gente está da mesma forma que estava semana passada. Eu tenho um suporte ali na casa dos 103. Eu tenho duas resistências agora criadas, uma na casa dos 113.300 por ali. Essa segunda resistência dada algumas semanas lá no mês de... Deixa eu ver se eu puxo aqui o mês. De novembro, dezembro. E aí depois de dezembro a gente teve uma queda na mudança de governo. E aí nós tivemos desde janeiro aqui, nós tivemos um janeiro forte queda. E depois o índice Bovespa se recupera, sempre obedecendo esses 103 mil de suporte e uma resistência de 113. Hoje, se eu fosse te falar, ou se eu fosse chutar para onde o índice Bovespa iria, eu acho que romperia os 113. Eu acho que romperia os 113. E por que isso? Porque eu tinha um cenário 1, né, bem catastrófico, que por enquanto parece não se materializar. Então, fechar o Ibovespa. Eu tenho, então, 113, não mudou muito da semana passada. Primeira resistência, segunda resistência, 120 mil pontos, que está bem mais acima. Aí o mercado teria que ter uma impulsão muito maior para o 121, tá? E aí, entra, então, no cenário 1 invertido, né? Duplo carpado invertido. O que acontece? Qual era o meu cenário 1 que eu tinha, que na verdade foi o anunciado, né? Eu trabalho com o que o cara falou durante toda a campanha, né? E também com a PEC, aquela famigerada PEC que foi votada e aprovada para a gente ter um aumento do gasto fiscal. Esse cenário não mudou. Esse cenário, ele ainda está aí na pauta. Por quê? Vários economistas, inclusive, já comentaram, né? Falaram que esse início de governo está bem pior do que imaginavam. Eles não acreditavam que a gente escalaria tanto para o aumento de gasto. Então a gente tem um aumento de gasto contratado, fato, né? Esse aumento de gasto é fato que está contratado,
Isso provavelmente dificulta o Banco Central ali a reduzir a Selic, dificulta bem a reduzir a Selic, por quê? Porque se eu tenho gasto público aumentando, provavelmente vai impactar a inflação, que impacta ali na última curva lá a Selic, tá? E reduzir a Selic, não que seja diferencial para o mercado subir, não é. Por quê? Porque se eu reduzo o risco ou reduzo a sensação de risco, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, automaticamente eu libero valuation para a coisa andar. Mas algumas empresas que têm endividamento baseado na Selic, ok? Sentirão mais a linha contábil fiscal. Sentirão mais essa linha contábil fiscal, porque ali, com maior pagamento de juros, reduziria o lucro, tá? Então esse é um ponto, ou seja, Selic alta não é todo o mercado. Já foi época, né, que a Selic subia, o mercado sentia. Já foi época. Hoje não é mais assim, mudou. O mercado vem né, melhorando, vem se aperfeiçoando, ou seja, caso a caso acaba sentindo mais a manutenção de uma Selic alta. Mas as empresas continuam ganhando dinheiro e vão continuar ganhando dinheiro mesmo nesse cenário adverso, ou seja, com uma Selic mais alta. Tá, mas então aqui você atribui, Gustavo, essa melhora do mercado. Basicamente é o seguinte, o mercado financeiro, os investidores, quando a gente fala assim, o mercado financeiro é um conjunto de investidores. Gestores de fundos, investidor pessoa física, investidor internacional, é todo mundo junto no mesmo balaio. Como é que funciona isso? Ninguém compra uma ação baseado no fato acontecido. Só pessoa física iniciante, não meu aluno. O cara vai lá, olha assim, esperar se ele cair. Se ele caiu, eu compro ação. Vou esperar para ver o resultado da empresa. Se for bom, eu compro. Ninguém faz isso. Por quê? Porque o mercado trabalha com perspectiva, com expectativa. O anunciado antes do governo assumir, né, era muito ruim, era um caos mesmo, né? Endividamento, aquela coisa que eu já comentei. Dado isso, o que a gente viu no mercado? A gente viu uma curva de DI estourando para cima, subindo muito. A gente viu a bolsa vindo nos 103 mil pontos para baixo, ok? E o mercado reprecificando. Quem ficou fora dessa brincadeira foi o dólar, por incrível que pareça, porque o dólar não é fator brasileiro só, não é só o Brasil que faz preço no dólar, é todo um contexto mundial, né? O dólar não exagerou muito na conta. Quando a gente viu o mercado fazendo isso, o mercado para, ok? E aí vem a realidade. Ele vai de encontro agora com o que está acontecendo, com o que é real. Ora, já começou o governo e beleza, vai ficar só se vai ficar só nessa PEC, né? Inclusive, a gente falou, o governo falou de não ter aumento do salário mínimo, umas coisas ali que impactam muito o fiscal e tal. Vai ficar só nisso? Ok, então eu preciso ajustar novamente. Só que quando você olha para o índice Bovespa, se você pegar ali fechamento ali daquela semana de novembro, 28 de novembro, para agora, uma alta de 0,20. Se você pegar no ano aqui, fechamento do ano, para agora, eu acho que o Ibovespa está subindo 2%. Aí você falou assim, Gustavo, não subiu nada. Não subiu nada. Muito pouco, né, para o mercado, 2%. Perfeito? Por quê? Porque o Ibovespa é concentrado, concentradaço, pra falar a verdade. O Ibovespa é concentrado. Sendo o Ibovespa concentrado, né, é preciso que essas empresas da concentração do índice Bovespa subam, né? E elas não subiram. Mas espera aí, Gustavo, você falou que sua carteira está com 18%. Pela segunda linha. Pelas análises que nos levam à segunda linha. Por quê? Porque quando eu aumento o risco, cara, eu vou lá, aumentou o risco de mercado, né? Aumentou o nível do DI, que impacta o valuation das companhias. Uma grande empresa, uma blue chip, o impacto acaba sendo menor pelo fluxo de caixa mais constante ou talvez até pelo nível de dividendo. Então o mercado bate menos. E as small caps ou aquelas empresas de tecnologia que não deixam de ser small caps, mas que têm um valor no tempo muito longo, elas sentem muito mais. Então elas são muito impactadas. E o que o mercado está fazendo é reajustando essa segunda linha. Ou seja, a gente teve uma uma oportunidade aberta, né, há algum tempo atrás, mais uma, né, e o que não está tendo, não está deixando de ter oportunidade desde 2020, desde a crise. E agora ele vem reajustando isso. Então o que está acontecendo é o mercado reajusta o risco que ele colocou antes, lá atrás, ok? Lá atrás. É como assim, bati nessas empresas. Acho que não vai ser isso tudo não. Aí ele pega uma por uma, desculpa, pega na mão e levanta. E o mercado está reajustando. Então assim, frente ao índice Bovespa só subiu 2, a carteira sobe 18, é uma pancada. É uma pancada porque a segunda linha foi muito forte, está indo muito forte. E soma-se a isso uma questão de ser muito barato, algumas ações, né, estarem realmente num valuation muito atraente. Então, quando o mercado começa a modificar isso, tá, ele dá esse impacto, ok? Então, é um rearranjo do mercado. Essa é a minha leitura
Por que que o cenário 1, que é um cenário ruim, acaba trazendo um janeiro bom? Significa que o resto do ano será bom? Quer dizer, significa que o governo será bom? Não dá para afirmar isso. É preciso acompanhar mês a mês, medida a medida. Por exemplo, se houver novamente uma renegociação de aumento de salário mínimo, provavelmente sobe o risco, o DI sobe, e essas empresas de segunda linha, essas companhias vão tomar pancada e vão cair. Por quê? Porque, novamente, é um impacto fiscal. Aí depende do tamanho do impacto fiscal. Então, dado que o mercado sabe hoje, ele reprecifica isso, e ao reprecificar isso, ele jogou a segunda linha para cima. Algumas empresas subiram absurdamente, principalmente o setor de petróleo, as Junior Oil subiram muito, muito, porque elas somam ali, né, um fator de proteção, afinal de contas são commodities, né, e são empresas altamente lucrativas. Então elas acabaram andando bastante. Outras empresas também tiveram aí um valuation reajustado e continuam subindo, né? E na minha opinião, vamos lá, daqui para frente, qual é a minha leitura então dessa segunda linha? Essas boas companhias que você selecionou, boas companhias, não é qualquer coisa não é um Americanas da vida não, hein? Boas companhias continuarão andando, continuarão subindo, tá? Continuarão subindo. Na minha expectativa, na humilde expectativa. Até que haja, né, algo impactante com vento contrário, como eu disse. Eu não sei o que pode acontecer. Agora, e se houver esse vento contrário? Abre nova janela para tu comprar. Abre nova janela. Essa é a minha expectativa e é isso que eu imagino que a gente vai sentir daqui para frente com esse cenário que a gente tem à vista. Ah, então você está otimista. É um cenário muito claro e otimista. Não. Eu acredito que a bolsa possa passar 113, mas talvez, olha só, eu posso até me arrepender do que eu estou falando. Talvez tenha dificuldade de passar os 120 mil pontos. Eu não vejo um otimismo, eu não vejo uma gestão econômica que nos leve a andar mais do que 120 mil. A não ser, repito, que as coisas comecem a engrenar com o que está desenhado até agora, a gente tenha crescimento de PIB e a inflação comece a ceder. A princípio, aumento de gasto público traz junto aumento inflacionário. Fato, nunca foi diferente na história, né? Não dá para inaugurar uma nova economia, pelo menos na prática, né? Você pode inaugurar uma economia, uma gestão econômica maluca, né? Como, por exemplo, usar a Petrobras para fazer política de preço interno para segurar a inflação ou para fazer populismo. Cara, isso é economia? Você está mexendo na economia, mas é totalmente fora de qualquer contexto. Fora de qualquer contexto, beleza? Dentro do que a gente sabe, na minha opinião, não tem motivo do Ibovespa despencar. Fato, se vier alguma coisa relevante lá de fora, alguma notícia que a gente não tenha, ou um triplo mortal carpado do governo para aumentar gasto. Fora isso, a gente tem hoje um ambiente tranquilo para que o resultado das companhias se materializem no preço. Ok? Então é isso. A minha explicação para esse cenário 1, trazer dinheiro para a gente em janeiro, basicamente é essa, uma reprecificação. Porque se você olhar novembro e dezembro, houve uma entrega. Esses segmentos, essas empresas caíram. Tá? Então eu estou tendo uma reprecificação, nada mais do que isso. Tanto que se você olhar para minha carteira, né, o PL de hoje é o PL de outubro. Outubro. Ela recuperou o PL. Basicamente é isso. E é pancada, porque a gente soma empresas baratas, boas companhias e fluxo vindo. E fluxo é o último ponto, que aí eu não sei até que ponto, vamos lá. O que seria isso? Uma realocação de fundos? Uma realocação interna de fundos? Porque fica muito claro, com 2% de alta no índice, que o dinheiro está fluindo para a segunda linha hoje. Porque está jogando para cima, né, esse segmento. Jogando para cima o índice de small cap, está jogando para cima essas ações que ora eu escolhi. Se bem que o índice de small cap não sobe tanto não no ano não. Sobe menos que a bolsa, que o índice Bovespa. Foi realmente as ações que eu escolhi que tiveram uma forte reprecificação. Deixa eu ver aqui. É isso aí, Bovespa 2, o small cap zerado no ano. Tiveram uma boa alta, uma boa reprecificação, baseado talvez na qualidade da companhia, na qualidade do ativo, que isso é muito importante. Na hora que você toma uma decisão de investimento, eu não tenho o small cap aqui na mão, a qualidade do ativo faz toda a diferença, tá?